Bom dia, amados irmãos. Queria saudar-vos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua presença se faça sentir no nosso meio. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estarmos aqui. E é sempre bom estarmos reunidos como o povo de Deus para prestarmos culto àquele que nos criou, mas também àquele que enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. E a melhor forma de começarmos este momento, então, é estarmos em oração silenciosa enquanto ouvimos o prelúdio instrumental. Vamos estar em espírito de meditação, confirmar se o telemóvel tem um som desligado, portanto, essas coisas todas, e estarmos concentrados, sobretudo, para que esse momento que teremos aqui de culto a Deus seja agradável aos seus ouvidos, como diz a palavra. Então, vamos estar em espírito de oração enquanto ouvimos o prelúdio. E queremos engrandecer e exalçar o seu nome também. Vou pedir aos irmãos para ficarem de pé. Aproveitando esse momento, mais uma vez, para dar as boas-vindas a todos. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós sabemos que o templo significava e representava essa unidade nacional em Israel. Mas não só como unidade nacional, era também símbolo de unidade religiosa. Aquela nação era uma nação teocrática. Então, qualquer cidadão que se preparava para ir à casa do Senhor, que era o templo,
era movido e motivado por uma alegria indizível. Não só porque ia ao lugar onde se convencionou encontrar o Senhor, mas também era por estar com os outros irmãos. E o Salmo continua mostrando a alegria também da partilha desse momento de celebração. E nós sabemos que o nosso Senhor não habita aqui. Nós não saímos das nossas casas para encontrar o Senhor aqui. Ele não está aqui nesse lugar. Mas nós sabemos que esse é um espaço de culto. Então, quando nos reunimos, o Senhor está dentro de nós e a sua presença então se faz sentir. Por isso é que também para nós é motivo de alegria. Vamos então orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Obrigado por mais um dia que nos estás a conceder, mais uma prova da tua misericórdia e da tua graça para conosco. Pedimos ao Pai que durante o nosso tempo de culto o teu nome seja engrandecido, a pessoa de Cristo seja exaltada e cada um de nós possa ser edificado também com os cânticos, com as orações e com a mensagem que será trazida para os nossos corações. Pedimos ao Pai a tua intervenção no nosso meio, a tua presença e que o teu nome receba todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Venha assistir-nos, ó Pai. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então fazer uma leitura. Leitura seguindo a ordem que estiver projetada. O texto encontra-se na carta de Paulo, uma das cartas de Paulo ao seu jovem pastor Tito. E essa carta tem doutrina profundíssima sobre a nossa salvação. Então vamos seguir a ordem que aparecer ali no quadro e desta forma fazemos a leitura. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e isto quero que de veras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Há sempre um mas quando apareceu. É sempre assim na Bíblia, é sempre assim nos escritos de Paulo. Sempre que ele traça um quadro negro, um quadro negativo sobre a nossa vida anterior, ele diz, mas agora, outras vezes, mas Deus, ele faz o contraste para mostrar o poder do Evangelho, capaz de transformar qualquer vida. Mesmo aquelas vidas consideradas trapos, consideradas como Zé Ninguém, Deus pode pegar naquelas vidas e transformá-las em seus filhos preciosos. E nós podemos cantar a esse Deus Santo que encarnou
através do seu Filho. O Deus que assumiu a nossa natureza veio a este mundo, ocupou o nosso lugar, substituiu-nos, representou-nos e fez toda a obra que nós não éramos capazes de fazer. E é esse Senhor Jesus Cristo que nós queremos cantar, louvando o seu nome e exaltando a glória do próprio Evangelho também. Santo Deus se encarnou. Santo Deus se Ele morreu a nossa morte, dando-nos vida. E é por isso que estamos aqui. O culto é sinal de gratidão. Todo o coração que reconhece a obra de Deus cultua como expressão da sua própria entrega ao Senhor e da sua gratidão também. Continuando a louvar o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, cantando a formosura desse grande Rei. Quão formoso és, ó Rei do Universo. É isso que Jesus Cristo é. Ele é o Rei. Ele é que está no controle. Ele é que domina. Ele é que reina. E é Ele que devemos tributar todo o louvor. A mais ninguém. Por mais importante que seja, bispo, apóstolo, pastor, seja lá o que for, a única pessoa que merece o nosso louvor é o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos louvar o seu nome, cantando essa maravilhosa graça do nosso Deus.
maravilhosa glória do nosso Deus, a sua maravilhosa graça. Vamos ter uma palavra de oração. Vou pedir a nossa irmã Filomena para nos dirigir, conduzindo-nos diante do trono da graça de Deus através desse momento de oração, celebrando a glória desse soberano Rei que conquistou as nossas vidas. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Pai, obrigado por estarmos aqui. Pai, obrigado por as músicas que acabamos de cantar, Pai, que nós podemos dizer que maravilhoso é estar na Tua presença, Te adorar, porque sem Ti nada somos, Pai. Por isso nós Te agradecemos por esta maravilha. Estamos aqui unidos, Te louvando, Pai, Te adorando, ouvindo a Tua palavra, aprendendo, Pai. Obrigada por esse privilégio que temos. Tu sabes que muitos não têm, mas nós Te agradecemos por isso, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, é momento de enviarmos uma saudação, um gesto de saudação aos irmãos que estão ao nosso lado. Normalmente nos bons momentos, sem o Covid, é tempo de abraços, mas podemos fazê-lo cumprimentando os irmãos que estão aqui presentes e também enviando saudações àqueles que nos acompanham lá em casa. E podem sentar-se, amados irmãos. Relembrando apenas algumas informações, a família do nosso pastor, o pastor Joel, está de férias merecidas, procurando também restaurar as forças. E eu sei que este é o momento também de muitos irmãos da nossa igreja saírem para as férias, por isso é que temos alguns espaços também, porque é o mês que nós temos e apesar de todos os condicionalismos, vale a pena de vez em quando sair um pouco também para renovar as nossas forças. E também queria adiantar dizendo que para aqueles irmãos ou amigos que trazem ou trouxeram as suas ofertas, nós temos um espaço lá fora onde possam colocar e aqueles que o podem fazer também através da transferência bancária, portanto já tem sido hábito e todos nós já sabemos o que fazer. Vamos orar também pelo início das aulas, portanto o ano letivo está aberto, apesar de todas as incógnitas do Ministério da Educação, ninguém sabe bem como é que isso vai funcionar, mas pela fé, e eu acho que nessa altura crentes e não crentes têm que ter fé, não é? Nas decisões que temos que tomar, porque ninguém de facto sabe o que vai acontecer e quantas mudanças serão necessárias ao longo do ano letivo. Orando também pelas nossas crianças, sobretudo em relação àquela disciplina que praticamente está a ser imposta da cidadania e de cidadania tem muito pouco. Então nós temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para também lutar com as armas que temos, mostrar o nosso desagrado, porque aquele não é ensino para civismo nenhum. É apenas para atrapalhar um crescimento saudável das nossas crianças. Esta é a grande verdade. Mas nós vivemos numa sociedade dirigida por uma ideologia. As ideologias extremadas. É isso que manda, é isso que domina até os próprios políticos. Pode haver medidas para toda a gente, mas quando entra uma tendência ideológica, tudo se muda. E nós não podemos ser ingênuos, pensarmos que o mundo é pacífico. Há uma neutralidade nas decisões que são tomadas. Não há, irmãos. O mundo está dominado pelo príncipe deste mundo. O Senhor Jesus Cristo é que fez essa afirmação. Se ele estiver errado, então todos nós estamos errados também. E como não sabemos que ele não erra, então o seu diagnóstico do mundo é o verdadeiro. E temos que crer nisso também. Para a nossa reflexão esta manhã, eu quero convidar-vos a abrirem comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta. Pelo menos é assim que aparece nas nossas Bíblias. Esta é a primeira carta que nós temos, uma carta riquíssima. E vamos abrir no capítulo 15. Vamos ler os primeiros 11 versículos. Eu vou pedir então aos irmãos que tiverem condições físicas para se porem de pé enquanto fazemos a leitura da palavra do nosso Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 11. Diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis,
pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que credes ou crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis querido até aqui. Nosso Deus e Pai, nós suplicamos a Tua graça, suplicamos a Tua orientação, iluminação do Espírito Santo, a Sua unção também para entendermos a Tua palavra. Peço que Tu me ajudes também, Pai Santo, colocando na minha boca as palavras certas para chegarem ao coração dos Teus filhos que estão aqui presentes. Tu conheces as necessidades de cada um que veio esta manhã. Portanto, Pai, a nossa oração é no sentido de que, na Tua graça e pela Tua misericórdia, Tu possas responder a cada necessidade de cada coração que está aqui esta manhã. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Esta é uma carta riquíssima que o apóstolo Paulo escreveu. Aliás, todas as suas cartas têm um cunho não só de lógica, de sequência profunda em termos de pensamentos, mas também uma profundidade espiritual invejável. Aquele homem foi ganho por Deus, transformado por Deus, apesar da sua vida passada, que ele próprio vai mencionar aqui, e ele próprio chega à conclusão que não é digno de ser considerado um dos apóstolos como os outros, e ele explica porquê. Porque antes tinha sido inimigo, perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aliás, por outras palavras, ele perseguiu o próprio Senhor Jesus Cristo. É assim que Jesus fala com ele, quando se encontra com ele no caminho para Emaús, ou para Damasco. Então ele fala, confronta-o, e quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E nós percebemos ali que, então, o Senhor Jesus Cristo estava a cometer um erro. Paulo nunca perseguiu Jesus, perseguiu a igreja. Mas na perspectiva de Cristo e na perspectiva bíblica, a igreja não é mais do que o corpo do próprio Senhor Jesus Cristo. Esta é a ilustração que a Bíblia usa, ou uma das ilustrações mais profundas. Portanto, Cristo e a sua igreja, espiritualmente e misticamente, se tornaram numa só pessoa. Portanto, perseguir o corpo do Senhor Jesus Cristo é perseguir a própria cabeça. E Paulo nunca se esqueceu dessa sua postura anterior. Quando os crentes eram mortos, quando o primeiro mártir que nós conhecemos na história do cristianismo, Estevão, estava a ser apedrejado, Paulo estava lá presente. Ele próprio dilo, quando as pessoas pegavam em pedras e iam lá para linchar aquele homem, Paulo até apoiava e dizia: olha, deixem os vossos casacos aqui, porque as pessoas faziam isso com zombaria, tiravam os casacos como alguém que vai fazer uma luta de pugilismo para apedrejar aquele servo do Senhor. E Paulo diz: eu estava lá, e eu até segurava a roupa. E não foi só isso, ele perseguiu por tudo que era lado. E ele diz que obrigava as pessoas a blasfemar, a falarem mal de Deus, sobretudo de Jesus Cristo. E ele se sentia alegre com isso, sentia-se superior em relação a esses crentes. É claro que isso marcou a vida de Paulo. E apesar de ter sido alcançado pela graça, ele nunca se esqueceu, nunca conseguiu apagar aquela memória. Penso eu que é isso também que o tornou mais humilde na sua própria vida e no seu próprio ministério, como ele vai dizendo ao longo das suas cartas. E ele escreveu essa carta, é basicamente uma série de respostas.
Essa era uma das igrejas mais problemáticas que nós conhecemos, sobretudo no contexto do Novo Testamento. E basta ler a carta, os 16 capítulos, com cuidado para nos apercebermos que é difícil encontrar um fio condutor de um único assunto, como somos capazes de encontrar noutras cartas. Podemos ler outras cartas e facilmente podemos encontrar algum assunto que estava na mente de Paulo e ele foi desenvolvendo a sua teologia, mas dentro daquele assunto. Quando nós lemos essa primeira carta, é difícil vermos isso. Parece que no primeiro capítulo diz uma coisa, mais ou menos no primeiro e segundo capítulo, no terceiro parece que muda um pouco, no quarto vai tratar um problema diferente, no quinto capítulo vai tratar um problema moral, no sexto capítulo volta a um problema e etc, etc, etc. Ele tentou resolver os vários problemas que aconteceram naquela igreja e ele escreveu então esta carta. E ele diz claramente, no princípio, no início da carta, ele diz que recebeu alguma informação da parte da família de Cloé. E Paulo não era hipócrita. Ele não estava em Corinto. Ele tinha que denunciar muitas coisas que estavam a acontecer lá em Corinto. E alguém pode perguntar, como é que Paulo soube desses problemas todos que estavam a acontecer lá? E ele faz questão de mencionar isso. Alguém veio de lá e me contou aquilo que está a acontecer na igreja. Então a razão da minha carta é no sentido também de chamar a atenção dos irmãos, exortar os irmãos, mas também esclarecer as dúvidas legítimas que eu ouvi dizer que os irmãos têm. Por isso é que essa carta é maravilhosa, é cheia de instruções. E os irmãos podem reparar algo extraordinário nesta carta que me chama a atenção. É que na maioria das outras cartas, quando Paulo faz a sua introdução e fala da vida daquelas igrejas, uma das características que ele menciona é o amor dessas igrejas. É costume lermos as cartas de Paulo e vermos Paulo a reconhecer a fé, a esperança e o amor daqueles irmãos. E Paulo não o faz nesta carta. O que mostra que o problema do amor era um dos problemas bicudos naquela igreja. E Paulo não diz, eu louvo-vos por causa do vosso amor, eu ouço que vocês se amam. Paulo não faz isso. Agora vejam outra curiosidade. Mas é exatamente nesta carta que ele vai escrever o maior texto sobre o amor. Isso é incrível. E ele vai colocar esse capítulo que fala do amor, o capítulo 13, entre dois capítulos que falam de dons espirituais, de grupos, de partidos, de vanglória, de exibição de dons. Não é correto, e eu penso, não é saudável estudarmos o capítulo 13 de Romanos isolando, como muitas vezes nós o fazemos. Num casamento, numa festa, e queremos destacar o amor, pegamos no capítulo 13 da carta aos Coríntios. Mas, irmãos, reparem, esse capítulo 13 está entre o capítulo 12 e o capítulo 14. E qual é o tema dos capítulos 12 e 14? Os dons espirituais. Então, o capítulo 13 tem como razão mostrar o caminho sobremodo excelente. Aquilo que deve estar acima de qualquer dom, porque todos os dons são temporários. Todos os dons são simplesmente funcionais. Para a igreja militante aqui, qualquer dia já não serão necessários. A única virtude que vai sobreviver é o amor. Então Paulo queria que eles entendessem que a maior de todas as virtudes cristãs é o amor. E aqui neste capítulo 15 ele vai tratar de um assunto como nunca tratou em qualquer outra carta. O assunto da ressurreição. Não há texto do Novo Testamento tão brilhante como este que Paulo escreve aqui. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito sobre a ressurreição, e essa verdade magistral, cardinal, nós diríamos, principal da fé cristã, ele começa por falar do Evangelho, da glória do Evangelho. E eu acho que nós não podemos saltar para a ressurreição sem nos apercebermos daquilo que Paulo tinha como fundamento da própria fé cristã. Irmãos, nós vivemos cada vez mais num mundo confuso. E esta pandemia está a trazer coisas positivas, como é normal, mas também traz muitas coisas negativas. Em primeiro lugar, afeta a nossa saúde, complica a nossa vida, limita-nos e obriga-nos a sermos como extraterrestres usando máscaras. Nenhum de nós pensava isso. Nós pensávamos que usavam-se máscaras por causa da poluição atmosférica na China, etc, etc. Ou, no mínimo dos mínimos, na nossa realidade, usam-se máscaras nos hospitais.
Os médicos é que usam. E quando os pacientes têm que usar máscara, normalmente são aqueles pacientes que estão num estado muito sensível, ou nos cuidados intensivos, ou porque sofrem doenças, estão numa fragilidade que facilmente podem ser contagiados por aquele de fora. É nesses casos que nós víamos as pessoas a usarem máscaras. Nunca num culto, não é? E o único privilegiado aqui sou eu. Então a pandemia traz algumas coisas também positivas. Faz-nos refletir sobre aquilo que vale a pena, faz-nos selecionar as prioridades da nossa vida. Esquecemos de muitas coisas que nós achávamos principais, quase que não podiam faltar. Por exemplo, ter a televisão praticamente ligada e ver os programas todos. Eu sei que muitas casas pouparam na energia porque a televisão às vezes é aberta de vez em quando. Falava com uma irmã que me dizia assim: há semanas que eu não abro a televisão da minha casa. E sabe o que acontece, pastor? Não me faz falta nenhuma. Mas houve um tempo em que nós pensávamos que assim que chegávamos a casa, muitas vezes a primeira coisa a fazer é sentar-nos no sofá e abrir a televisão. É tanta notícia negativa que hoje estamos cansados disso. Mas também a pandemia trouxe algumas coisas e vai trazer ainda no futuro. Primeiro, os teólogos, estudiosos bíblicos estão a dizer que nós temos que rever muitas coisas. Temos que rever o nosso conceito, primeiro alguns princípios de teologia. Porque há muita teologia que foi vendida ao longo de décadas, ela tem que ser necessariamente ultrapassada. Aquela teologia da prosperidade, que um crente verdadeiro nunca passa por dificuldades, que um crente verdadeiro nunca é atingido por uma doença, declara, condena, ordena em nome de Jesus e tudo foge e desaparece. E parece que a pandemia está a provar exatamente o contrário. Há crentes que morreram de Covid-19, há famílias de crentes que tiveram membros, há crentes que ficaram no desemprego nessa pandemia. Então, eu acho que por uma questão de lógica e de coerência ética, muitas dessas pessoas devem reformular a sua teologia. Mas também em termos da doutrina, nós temos que reformular muita coisa, temos que rever muita coisa. Com essa questão das pessoas terem a liberdade em casa, de assistirem a qualquer culto, a ouvirem todo tipo de pregadores e todo tipo de mensagens, irmãos, nós somos humanos, nós bombardeamos a nossa mente com as informações que nós recebemos. E não há dúvida que no meio dessa confusão de ensinos também, muita coisa ficará baralhada sobre a nossa teologia, sobre os fundamentos da fé cristã. Porque vamos ouvir muito tipo ou vários tipos de interpretação bíblica e a nossa própria mente vai entrar em confusão. Aliás, alguns dizem que nós temos que rever o nosso conceito da igreja e de ministério pastoral. E é verdade. Muitos pastores hoje, em muitas circunstâncias, assistem mais membros que não são da sua igreja. Porque os veem na televisão, têm o seu contacto pela internet e podem telefoná-los porque têm um problema em casa, porque enfrentam um problema espiritual. Nunca se encontraram, nunca se viram, mas por uma curiosidade, porque alguém gostou da pregação daquele pastor, aparentemente pode ajudar e telefona e liga. E em muitas circunstâncias até essa pessoa nem consulta mais o seu pastor da igreja local. Então, que mostra que até o próprio ministério pastoral tem que ser revisto. Qual é o nosso rebanho, afinal? Então, há uma série de coisas a serem revistas. E a doutrina cristã também. O que é o Evangelho? Por que que as nossas igrejas são chamadas de igrejas evangélicas? Por que que surgiu esse nome? Igreja Evangélica Batista, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Congregacional. Por que que as pessoas pensaram nisso? Era exatamente para tentar situar, diferenciar essas igrejas dos movimentos que foram surgindo como cogumelos. Então, a ideia inicial era dizer que esta igreja segue o Evangelho. Esta igreja é dirigida, é orientada pelo Evangelho. É essa a razão pela qual as igrejas adotaram esse nome ou essa expressão nas suas denominações, como igrejas evangélicas. Mas será que todas as igrejas evangélicas seguem de facto o Evangelho? Se nós perguntarmos a qualquer membro dessas igrejas o que é o Evangelho, será que as pessoas são capazes de definir? Eu já vi uma definição que me deixou estupefacto, na verdade. A pessoa tinha como noção do Evangelho a boa vida, os bens materiais que Deus pode dar, a prosperidade e a saúde e tudo. Para a pessoa, o Evangelho é isso. És filho de Deus, tens que viver uma vida saudável, sem problemas. É isso que Cristo veio fazer. Ele é rico e Ele veio para nos enriquecer espiritualmente, mas também materialmente. Então, para aquela pessoa, a expressão, o entendimento da bênção de Jesus na sua vida é não ter problemas em termos materiais. E a interpretação do Evangelho para aquela pessoa é essa.
É isso que diferencia o evangélico do não evangélico. Será que é isso que a Bíblia diz? E Paulo aqui dá-nos uma grande ajuda. Ele deixa 3 pilares que definem o que é o evangelho. E, consequentemente, devem definir o que é ser evangélico. Se nós, de facto, somos evangélicos. O que é que ele diz? Vejam comigo, ele diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, ou que já vos anunciei, está no perfeito aqui. Notificar significa recordar ou trazer à memória. O que Paulo está a dizer, eu não vou trazer nada de novo. Eu não fiquei durante um tempo e descobri algum novo evangelho e agora quero corrigir aquilo que já tinha dito ou quero vos dar alguma coisa nova. Nem Paulo fez, nem os apóstolos fizeram isso. Pedro, numa das suas cartas, disse: eu nunca me cansarei de vos dizer as mesmas coisas, porque o evangelho não muda. E Paulo diz: irmãos, eu preciso vos notificar, vos fazer lembrar o evangelho que já vos preguei quando estive lá em Corinto. E por que Paulo precisava que esses irmãos ouvissem de novo o que é o evangelho? Porque é fácil, irmãos, com o hábito, com a psicoadaptação, nós percamos o valor dos conceitos. E Paulo sabia que se naquela igreja havia vários problemas, havia expressão carnal no meio de uma igreja de Cristo, uma das razões é que muitas pessoas se tinham esquecido do evangelho. Porque se as pessoas se lembrassem do que significa o evangelho, então fariam tudo para viver uma vida saudável em termos da igreja local. Então Paulo diz que eu vos notifico, eu trago à vossa mente o evangelho que já vos preguei. E ele diz, o qual, agora vejam 3 coisas aqui. O qual recebestes, Paulo diz, eu tenho a certeza que quando preguei vocês receberam. Não tenho dúvidas disso. É possível que muitos não tenham continuado no evangelho. Mas eu também não tenho dúvidas que naquela altura vocês entenderam o que era o evangelho. Então vocês receberam. Mas o qual recebestes e no qual também permaneceis. O verbo aqui é manter-se dentro de algo. Paulo diz, eu sei que esse evangelho ainda está lá. O que vos mantém como a igreja é o evangelho, apesar dessas coisas negativas que eu ouço de vós. E ele ainda continua, pelo qual também sois salvos. Paulo diz, é através da instrumentalidade do evangelho que vocês foram salvos e estão sendo salvos, porque a Bíblia também usa o presente contínuo. Paulo, por outras palavras, está a dizer, não há salvação a não ser por meio do evangelho. E esse evangelho tem que ser verdadeiro. Reparem o que ele acrescenta. Se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, ou vos anunciei, se não é que crestes em vão. Paulo está a dizer, cuidado. Nem sempre as coisas devem ser definidas pelo princípio. Mas eu espero que aquele evangelho que vocês receberam no passado continue a ser hoje o mesmo evangelho que dirige as vossas vidas. Vocês a receberam e ela permanece em vós e é por ela que as vossas vidas têm sido transformadas, porque não há processo de santificação a não ser pela palavra do nosso Deus. Jesus orou assim no Evangelho de João capítulo 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o meio espiritual e instrumental que Deus encontrou para santificar o seu povo é a própria palavra. E depois de dizer isso, então Paulo começa, de certa forma, a definir o que é o Evangelho. Vejam comigo o versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. E vejam a lógica de Paulo. Eu não inventei nenhuma mensagem. O evangelho que eu preguei e continuo a pregar hoje é o evangelho que eu recebi. A única coisa que eu fiz foi receber e passá-lo a todos. Eu não posso pregar outra mensagem, a não ser aquela que eu recebi da parte do Senhor Jesus Cristo. E qual é a mensagem que ele recebeu? Qual é o conteúdo desse evangelho que ele recebeu, que ele guarda, que ele usa na sua pregação e por meio do qual ele está pronto a morrer, a dar a sua vida? E ele diz que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E Paulo faz algo dinâmico e interessante aqui. Ele diz, em primeiro lugar, o Evangelho significa morte de Cristo. Os irmãos se lembram lá nos capítulos 1 e 2 desta mesma carta, Paulo diz aos Coríntios que quando chegou lá, ele limitou-se a pregar sobre um assunto principal. E esse assunto era Cristo crucificado. Cristo e este crucificado. Ele tinha bem a consciência de que isso era uma vergonha para uma mente lógica como a mente que dominava Corinto.
Era uma loucura para os judeus pregar o Messias que morreu. Mas Paulo disse, eu fiz questão de determinar o teor principal da minha mensagem. E no fundo ele está a repetir a mesma coisa aqui. Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Amados, a única forma de entendermos a razão da morte do Senhor Jesus Cristo são os nossos pecados. Ele não morreu acidentalmente, como alguns teólogos dizem. Ele veio, ele tinha um outro plano, mas disse que não devia, intrometeu-se com os religiosos e políticos e acabaram por ceifar a sua vida antes do tempo. Isso é contra a Bíblia. Ele veio com um propósito determinado por toda a eternidade. Quando o Pai enviou o seu Filho no tempo, apenas estava a cumprir um plano temporal que já tinha sido estabelecido antes da fundação do mundo. Deus não criou um segundo plano, como outros dizem. Ele criou o homem, contava que o homem se comportasse bem. De repente, Adão e Eva falharam e pecaram. Então Deus teve que pensar num plano B de enviar Jesus Cristo. Não existe plano B na Bíblia sobre a nossa salvação. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Complica a nossa mente aqui, porque ele ainda não existia como ser humano, mas na mente do Senhor, que já conhecia toda a história e conhece-a, ele já tinha planeado a salvação para a humanidade. E Paulo diz que o Evangelho significa que Cristo morreu e a causa da morte são os nossos pecados. O único que nunca pecou. E a Bíblia diz que a morte é o salário do pecado. E a pergunta lógica que todos nós fazemos, então se Cristo não morreu, se a morte é consequência do pecado, por que ele morreu? É ilógico isso. Não faz sentido. E a Bíblia responde, pois é, ele morreu a minha morte. E isso fundamentado nas Escrituras. Quando Paulo fala isso, segundo as Escrituras, ele está a falar do Antigo Testamento. Está a dizer que a lei de Moisés, os profetas, os salmos, as Escrituras já falavam da morte do Messias. Basta lermos Isaías 53. Então Paulo tinha consciência, esse é o primeiro pilar. E ele diz, e que foi sepultado. Por que Paulo vai acrescentar sepultamento aqui? Bastava dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados. Por que vai colocar sepultado? Então é natural que se ele morreu, ele foi sepultado. Amados, já no tempo de Paulo as pessoas punham muito em causa a morte real do Senhor Jesus Cristo. Algumas vertentes chamadas cristãs, mas que nós não podemos considerar, ensinaram isso durante muito tempo. Testemunhas de Jeová ensinaram isso. A teoria do desmaio. Ele sofreu tanto, sangrou tanto, perdeu tanto sangue, tanto líquido que ele desmaiou. E quando o colocaram lá no túmulo, com o frio, com a umidade, ele recuperou. Por isso é que o corpo não foi encontrado ali. Amados, isso é blasfêmia. Por isso é que Paulo, para ele não bastava dizer que ele morreu pelos nossos pecados. Ele diz, ele foi sepultado. É como se quisesse dizer, ele morreu mesmo. E foi colocado no lugar dos mortos. Esse é o Evangelho. Amados, o Evangelho, em primeiro lugar, não é aquilo que acontece conosco. E eu quero enfatizar isso. O Evangelho, em primeiro lugar, não é aquilo que acontece comigo. Em primeiro lugar, o Evangelho é aquilo que aconteceu com Cristo. Nós somos beneficiários do Evangelho, dessa mensagem, dessa boa notícia. Mas a notícia não tem a ver comigo. Ela alcança a minha vida. Através dela, Deus me dá a vida. Através dela, o Espírito Santo habita em mim. Mas o seu conteúdo não tem nada a ver comigo. Tem a ver com aquele que experimentou a morte em nosso lugar. E morreu mesmo, foi sepultado. E Paulo acrescenta, diz assim, e foi ressuscitado, ou que ressuscitou ao terceiro dia. E ele confirma, segundo as Escrituras, porque o Velho Testamento fala disso. Davi profetizou isso, lá no Salmo 16, dizendo que o Senhor não deixará o corpo do seu ungido a sofrer decomposição no túmulo. Lendo no Antigo Testamento, parece que Davi estava a falar de si.
Mas os autores do Novo Testamento, Pedro e outros, dizem não, Davi era profeta. Para além de todas as outras qualificações, também era profeta. Quando ele diz que Deus não deixará que o corpo do seu servo, do seu ungido, passasse pela decomposição física, química, biológica, Davi não estava a falar de si. Porque se falasse de si, então essa era uma afirmação mentirosa. Por quê? Porque Davi morreu, apodreceu, os seus ossos tiveram que ser recolhidos. Então, ou Davi mentiu, ou ele não era o homem de Deus, ou a Bíblia não disse a verdade. E Pedro vai dizer, não, o que Davi estava a falar era sobre Cristo. E ele aplica essa verdade em relação a Cristo. Então, quando Paulo diz aqui que Cristo ressuscitou, e esse é um dos fundamentos principais do Evangelho, Paulo está a dizer, aqueles que negam a ressurreição estão a labutar em erro. Aliás, é isso que ele vai dizer a partir do versículo 12, se Deus permitir, que nós veremos no próximo domingo. Porque o versículo 12 é central para entendermos todo o capítulo 15. Então, o Evangelho significa, irmãos, que Cristo morreu. E a causa da sua morte são os nossos pecados. Como Paulo ainda vai dizer na carta aos Romanos. Ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E ressuscitou para a nossa justificação. Por que a ressurreição tem a ver com justificação? Porque se Cristo morresse e ficasse no túmulo, significa que a morte tinha prevalecido sobre ele. Satanás tinha vencido. E a Bíblia diz que ele não permaneceu no túmulo. Por quê? Porque a morte não teve poder suficiente para o conter. Aleluia! Amados, o Evangelho é isso. Qualquer outro ensino não é bíblico. E nós temos o dever de ouvirmos essas pessoas e quando pregam a palavra, louvarmos a Deus pela instrução espiritual que nos transmite. Mas quando ensinam alguma coisa que é contrária ao ensino da Bíblia, nós temos que ser críticos. Não só nos precavermos desses ensinos, mas se tivermos a possibilidade, respondermos. E eu faço isso. Leio, vejo o vídeo, vejo as afirmações que estão ali, como ainda me dão o direito de fazer um comentário, eu faço um comentário. É claro que nem sempre as pessoas gostam, mas eu tenho que pedir à pessoa para me mostrar aquilo que acabou de dizer se está na Bíblia. Às vezes não digo muito, digo apenas apresente-me passagens bíblicas para confirmar a minha fé sobre aquilo que o Senhor disse. E nem sempre são agradáveis nas suas respostas, mas não nos podemos calar. É dever nosso, eu diria até que é dever da própria igreja em relação aos seus líderes. Por mais famoso que seja o pregador, se afirma coisas que não podem ser comprovadas pela Bíblia, a igreja tem um dever moral e espiritual. Dizer, eu ouvi isso, o irmão pregou sobre isso. Eu não encontro apoio na Bíblia, pode me ajudar a encontrá-lo? Porque eu posso estar a ajudar essa pessoa também. Paulo diz que o Evangelho é isso. É a morte de Jesus Cristo por causa dos pecados e confirmada essa mensagem pelas Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Porque naquele tempo já os gregos negavam a ressurreição. Os gregos criam na imortalidade da alma. Porque na perspectiva grega, sobretudo desenvolvida por Platão, é que o mundo real da existência, a existência real não é material, é espiritual. A existência material é apenas uma sombra. Então a alma do ser humano está preso no seu corpo. Quando alguém morre, na perspectiva grega, foi uma libertação da alma. Finalmente a alma saiu da sua cadeia. Então pregar ou ensinar que um dia é possível que esse corpo volte a ressuscitar e a alma entrar no corpo, era uma aberração intelectual e filosófica. E mesmo entre os judeus, muitos não acreditavam na ressurreição, como os saduceus. Nem anjos, nem seres espirituais depois da vida e aqui. Comamos, bebamos e amanhã tudo acabou. Então era natural numa igreja predominantemente grega que as pessoas pusessem em causa a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E havia mestres dentro da igreja que ensinavam isso. E isso baralhava mais a mente dos crentes, sobretudo os crentes novos. Por isso é que Paulo teve que dedicar um capítulo de praticamente 58 versículos para falar da ressurreição. Mas o Evangelho não é só a ressurreição. A ressurreição é parte importante, é o terceiro andar, digamos assim, do pilar. Mas a morte, o sepultamento e a ressurreição fazem parte. E eu quero terminar para dizer que há um outro elemento também que nós devemos colocar aqui, porque Paulo coloca aqui. A aparição do Senhor Jesus Cristo.
Porque ele faz questão de dizer, olha, isso tudo aconteceu e pode ser confirmado. Ele disse que primeiro apareceu aos apóstolos, aos 12, e alguém uma vez perguntava-me, está a ver, Paulo errou aqui, pastor Samuel. Dizia, porque nós sabemos que os apóstolos eram 12, mas Judas vendeu Jesus e morreu. Quando Jesus apareceu, eram 11. E Paulo diz, apareceu aos 12. Está a ver um erro bíblico aqui? E aparentemente é um erro, não é? Não é. A Bíblia não erra. Porque quando Paulo fala dos 12 aqui, já está a falar do outro discípulo que substituiu Judas, Matias. E como é que nós sabemos? Pois é, porque ele tinha visto Jesus ressuscitar. E como é que nós sabemos que ele viu Jesus ressuscitar? Porque o critério para se escolher um apóstolo, ele tinha que ser alguém que andou com Jesus, que viveu com Jesus, que viu a sua morte e que o viu ressuscitado. É isso que Lucas diz lá em Atos capítulo 1. Mas também foi visto por Pedro e pelos 12 e pelos outros apóstolos, mas Paulo diz uma coisa aqui que é irrefutável. Ele diz que foi visto de uma única vez ou de uma só vez por mais de 500 irmãos. Amados, esse é um argumento de irredutibilidade máxima. Uma coisa é 500 pessoas testemunharem alguma coisa, uma por uma. Alguém foi e viu. Contou ao outro, o outro viu, particularmente. E uma por uma, as 500 pessoas viram. Isso é uma coisa, porque nós dependemos sempre do testemunho de cada um. Será que cada um está bem, mentalmente? Está a dizer a verdade? Não está a sofrer alguma perturbação mental? Será que aquilo que afirma? Porque é o testemunho de cada um. E Paulo diz uma coisa muito interessante aqui. Ele apareceu a 500 pessoas de uma única vez. Irmãos, isso é irrefutável. Como é que mais de 500 pessoas, todas vão cometer uma loucura e vão afirmar uma coisa que não era verdade? O que Paulo está a querer dizer aqui é que a aparição de Jesus foi confirmada. É claro que ele está a pensar na ressurreição. Está a dizer, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo estabelecem os pilares do Evangelho. Se quiseres definir o que é o Evangelho, então é isso aqui. E reparem que isso aconteceu e é testemunhado. E Paulo vai mais longe, diz assim, e algumas pessoas que viram Jesus Cristo vivem ainda hoje. Se vocês quiserem comprovar, confirmar, nós podemos indicar pessoas que viram Jesus. Uma coisa é contar a história do passado, quando toda a gente já morreu. Não há testemunhas vivas. E Paulo está a arriscar aquilo que está a dizer aqui. Isso é um risco. E se as pessoas lessem essa carta e dissessem assim, Paulo, agora mostra-nos as pessoas que viram Jesus, para além de ti. E Paulo disse aqui que algumas pessoas ainda viviam. E mais tarde, Cristo também apareceu a Paulo, ele diz, como ser nascido fora do tempo. A palavra grega aqui significa abortivo. É possível que Paulo está a usar hipérbole, está a exagerar um pouco. Porque é assim que as pessoas o tratavam. Ele não era aparentemente uma pessoa bonita, etc. Está ali em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, onde as pessoas o criticavam. A sua aparência não estimula, ele é assim. E a tradição diz que Paulo não era mesmo bonito, tinha o nariz torto, tinha pernas tortas, a sua aparência não impressionava ninguém. Por isso, quando ele escrevia as cartas, parecia um eloquente. Quando ele aparecia, não tinha nem presença. E as pessoas usavam isso para denegrir a sua imagem. Então, por outras palavras, Paulo estará aqui a querer ironizar, assim como um abortivo, alguma coisa que não é agradável, Paulo diz, ultimamente apareceu a mim. Mas a ideia subentendida aqui também é alguém que nasce fora do tempo, ou seja, não no tempo em que os outros apóstolos andaram com Jesus. Mas Paulo diz, também a mim apareceu. E apesar de tudo aquilo que foi o meu passado, Deus ainda me usa. E me usou poderosamente. Eu não me envergonho daquilo que Deus fez na minha vida e faz. E ele diz aqui, eu trabalhei muito mais do que ele. Não é um orgulho pessoal. Ele está a afirmar a verdade. Ninguém escreveu mais como ele. Ninguém andou mais, viajou mais, pregou mais como qualquer outro apóstolo. Mas ele depois reconhece, diz assim, mas eu sei, também não sou eu. É a graça que opera em mim. Amados, o Evangelho tem a ver com a morte de Jesus. E morte por causa dos nossos pecados. O sepultamento verdadeiro que aconteceu de facto. E a sua ressurreição que foi visível, palpável e testemunhada por muitas pessoas, incluindo o próprio Paulo. Oh, que isso coordene a nossa mente e a nossa fé. Que ninguém nos ensine um outro Evangelho. Por mais famoso e importante que seja. Temos o dever moral e espiritual de dizer não. Não é isso que a Bíblia ensina. Amados, é a maravilhosa graça que nos alcançou. Cristo morreu a nossa morte. Vamos ficar de pé. Ele morreu por nós, entregou a sua vida por nós. Ele não é só o nosso representante, mas também o nosso substituto.
Ele fez aquilo que nenhum de nós foi capaz de fazer. Por isso podemos cantar graça, que é maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. Vamos cantar para louvar o nosso Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome, a Tua maravilhosa graça, que apanhou a cada um de nós, na esquina, na rua, na nossa fraqueza, na lama, no vício. Ó Pai, quando tudo parecia perdido, a graça alcançou as nossas vidas e deu-nos um propósito, um sentido. E apresentou-nos alguém mais belo de todos os seres, Jesus Cristo. Nós te louvamos pela Tua maravilhosa graça, que ainda nos acompanha no nosso dia a dia, nas nossas lutas. Ó Pai, que o Evangelho bíblico esteja bem presente na nossa mente e governe as nossas vidas e as nossas escolhas também. Abençoa o Teu povo. Leva-nos em bem para as nossas casas. Dá-nos uma semana ricamente abençoada. E supra, ó Pai, as nossas necessidades. Tudo isso nós te pedimos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Amados, chegamos ao fim do nosso culto. Vamos ouvir o pós-lúdio
em espírito de oração e depois então seremos orientados pelos nossos irmãos. Por favor, não saiam assim que termine o culto. Já estamos a perder um pouco a paciência, não é? Assim que acaba, as pessoas de frente começam já, há uma ordem para evitarmos então contactos a partir de trás e seguiremos então a orientação. Uma semana ricamente abençoada a todos os irmãos. Vamos ouvir o pós-lúdio, espírito de oração.